Quando você se propõe a escrever um texto, certamente você se pergunta: quem vai ler o meu texto? E nesse pensamento, você também vai se preocupar com as informações que serão colocadas no seu texto para que a mensagem seja transmitida e chegue ao interlocutor da maneira correta, não de forma descontextualizada e informações soltas que não têm relação entre si. Intuitivamente, você está preocupado com o princípio básico da produção de texto, que é a coerência textual, conteúdo do nosso vídeo de hoje. Sou a professora Josimeire Caetano do curso Arte de Escrever e hoje trago um conteúdo super importante para a sua produção textual, que é a coerência textual. Você pode não saber a definição exata desse termo dentro da linguística textual, mas com certeza, de forma até intuitiva, você evita trazer para o seu texto construções que não têm lógica, que não fazem sentido. E para isso, você estabelece ligações e elos com os seus conhecimentos sociocognitivos e também com o seu conhecimento de mundo. A coerência textual vai estabelecer relação entre fatos e ideias, visando uma construção de sentido. E essa construção de sentido você deixa por parte do leitor. Cabe a você, produtor textual, trazer informações que tenham nexo, que tenham sentido, que estejam interligados entre si. Nesse sentido, a coerência ela é imaterial, não está na superfície textual. Essa construção do sentido se dá por meio das ideias que você vai trazendo de maneira articulada, fazendo com que esse interlocutor, juntamente com o que você produziu, estabeleça concatenação entre as ideias e que haja uma fluência na construção desses argumentos e na construção dessa defesa do seu ponto de vista, caso trate-se de um texto dissertativo argumentativo, que é justamente o texto modelo Enem. Um mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Então é muito importante que você tome bastante cuidado com as informações que são colocadas no seu texto e para facilitar todo esse processo de construção que cabe muita interpretação, trago 3 princípios basilares que irão nortear toda essa construção e evitar que erros sejam cometidos nesse processo de construção textual. São 3 os princípios. Princípio da não contradição. Trata-se de um princípio das leis clássicas do pensamento que dizem que uma sentença não pode ser ao mesmo tempo verdadeira ou falsa, uma vez que elas são excludentes entre si. Nesse sentido, eu não posso dizer, por exemplo, que está chovendo e na sequência que não está chovendo. Por quê? Porque uma sentença anula a outra. E se você, de repente, no texto, ao longo do seu texto, traz afirmações e na sequência, de maneira não perceptível, você exclui a sua afirmação anterior, você anula o seu argumento e você está infringindo esse princípio básico da lei do pensamento. Princípio da não tautologia. Significa dizer que trata-se de um vício de linguagem que muitas vezes é pronunciado no dia a dia e a gente, sem perceber, traz esse vício para o nosso texto. Consiste na repetição de termos semelhantes que, na verdade, querem dizer a mesma coisa. De acordo com o dicionário Michaelis, tautologia significa repetir termos de sentidos semelhantes no mesmo texto. A gente conhece enquanto figura de linguagem como um pleonasmo, mas aqui dentro dos princípios das leis clássicas do pensamento, a definição correta é justamente a tautologia. Gostaria de ressaltar que esse princípio internaliza expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia e que muitas vezes fica difícil retirarmos, já que eles estão internalizados. E a gente acaba cometendo essa transgressão no texto sem perceber. Querem alguns exemplos? Imagine que você está construindo seu texto e em algum momento você diz que tem certeza absoluta ou que algo está completamente vazio. Demasiadamente excessivo seria um outro exemplo.
Os pleonasmos do dia a dia, que seriam subir para cima, descer para baixo, são mais difíceis de serem colocados na redação. Mas esses outros você traz que você nem percebe. Como terceiro princípio, temos o princípio da relevância. E algo que eu chamo sempre a atenção aos meus alunos, o significado das palavras, o porquê da relevância. Esse princípio significa dizer que se você tem ideias coerentes, porém isoladas, fragmentadas, se você junta essas ideias no seu texto, o todo não vai ter sentido, mesmo que isoladamente esses fragmentos tenham sentido entre si. Querem um exemplo? Eu gostava muito de comprar peras na feira. Nunca fui de jogar bola. Meu melhor amigo era um gatinho chamado Paulinha. As peras eram deliciosas. Quando meu melhor amigo miava, eu sabia que na verdade o que ele estava querendo era jogar bola. Observem que isoladamente essas frases elas têm sentido. Porém, quando você junta no aglomerado em forma de um parágrafo, por exemplo, não há concatenação, não há nexo, não há ligação entre uma ideia e outra. Este é o princípio da relevância. E para finalizar, gostaria de chamar a atenção da relevância do uso correto dos operadores argumentativos em movimentos que irão dar toda essa continuidade, essa interligação entre os períodos dentro de um parágrafo, por exemplo, e até mesmo entre os parágrafos na construção de um todo textual. E aí, dois movimentos são importantíssimos: o movimento de retrospecção, que seria o movimento anafórico, e um movimento de projeção, que é justamente a catáfora. Conteúdos de outros vídeos que virão em breve aqui no canal. Gostaram do conteúdo de hoje? Pois bem, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixe seus comentários, suas sugestões, estamos aqui para trazer o que há de melhor na língua portuguesa e na área das linguagens, e não esqueçam de seguir todas as redes sociais do Arte de Escrever. Um beijo bem grande no coração de vocês.